Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer muito o convite da ANAB. É uma honra estar aqui com vocês. O trabalho que vocês fazem, seja na ANAB, na CACI, no Banco do Brasil, eu, como brasileiro, fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês nesse momento, né? Espero que boa parte... Nossa, esse tempo vai rápido, hein? Caramba. Boa parte acordado aí, desperto aí. Minha proposta é, em 20 minutos, ou 19 minutos e 45 segundos, mostrar um cenário muito rápido da questão da promoção da saúde, alinhada com a questão do negócio do Banco do Brasil, ou com a sustentabilidade da autogestão, né? E é muito interessante, às vezes, quando a gente ouve até a ANS falar, parece que essa questão da saúde é um negócio, né? Não, porque tem rol, tem controlar, mas tem gente por trás, né? Na verdade, o objetivo final não é rol, é a gente ter gente mais saudável, gente que viva bem, né? E saúde não pode ser vista como um negócio qualquer, né? Como a agência regula petróleo, luz, energia elétrica, ou seja o que for, né? Então, esse é o grande desafio. Bom, Joana Godinho, do Banco Mundial, diz que nenhum país no mundo pode ser competitivo sem ter trabalhadores saudáveis, né? Só que isso não está no cenário hoje de muitas ações, de muitas atividades. Até quando a gente olha, né, e é um grande desafio para todos nós, né? Quando a gente olha, por exemplo, a política de enfrentamento de doenças crônicas do governo brasileiro, apresentado pela presidente Dilma lá na ONU, a saúde do trabalhador não é um campo aí contemplado. Então, a gente batalhar que saúde do trabalhador também seja um campo muito importante nessa abordagem. E aí, hoje de manhã foi super discutido, esse é um dado do aumento de custo de planos individuais projetando para 2050, ou de um estudo da Mercer projetando de uma inflação da economia de 35%, o aumento do plano individual, empresarial em 155%. Ou se a gente pegar mesmo o dado aí da Aon Hewitt com grandes empresas, projetando gastar 6% a 8% da folha de pagamento com assistência médica, e um aumento de custos para esse ano de 13%. Né? Já há vários anos que a gente não tem um aumento de menos de 2 dígitos, né, nos custos em assistência médica. Então, projetando realmente um custo acima, isso foi muito discutido no período da manhã. E aí, se a gente pegar os dados da OMS 2013, Brasil, só para relembrar algumas coisas, hoje a gente tem mais ou menos 10% de diabetes ou gente com glicemia alta no Brasil, né? Quase 40% dos homens têm pressão alta, 26% das mulheres. 22% dos homens fumam e 13% das mulheres. No entanto, adolescente, né, meninos, 29% fumam e 31% das meninas. Então, a gente tem aí nosso futuro né, e cada brasileiro consome, em média, 10 litros de álcool por ano, né? Quer dizer, alguém deve consumir os 10 e mais algum de quem bebe menos, né? Então, a gente consome mais cerveja que a Alemanha hoje, né? A gente tem aí 16% de mulheres obesas, homens obesos, e 22% das mulheres obesas. E aí, esse é um dado bastante importante, mostrando a importância da questão do estilo de vida, né? E aí, só mostrando a América Latina, onde está o Brasil, é o vermelhinho. Clarinho é o Japão, azul é a Europa, o verde é os Estados Unidos. O primeiro de cima
é câncer de mama, né? E o último é estômago, mostrando que, no Brasil, na América Latina, tem menos câncer de mama que no Japão e nos Estados Unidos. Mas as mulheres morrem mais de câncer de mama aqui do que no Japão e nos Estados Unidos. Porque o diagnóstico, enquanto nos Estados Unidos, né, quase 30% dos cânceres de mama são diagnosticados precocemente, no Brasil, 6%. Né? Estava se falando da questão do aumento de exames, o pessoal gasta muito com exame. Na saúde suplementar brasileira, mamografia de mulheres entre 40 a 59 anos diminuiu do ano passado para esse ano. Tem menos mulher de 40 a 59 anos fazendo mamografia. Sabe quantas mulheres em idade reprodutiva que têm plano de saúde não fizeram Papa Nicolau nos últimos 3 anos em Porto Alegre? 1/4. 1/4 das mulheres tem plano de saúde e não fizeram Papa Nicolau nos últimos 3 anos. Então, Então nós temos aí, do lado de cá, 2004, 2030, vai emergir como grande fator, de acordo com a OMS, uma causa de adoecimento, doença depressiva. Então, depressão, né, vai ser o tópico número 1 de adoecimento no mundo em 2030. Em segundo lugar, doença cardíaca. Em terceiro, acidente de carro. Né? Então, quando a gente vai direcionar nossas ações, a gente tem que ter isso na mente, né? Tem que ter isso no nosso radar. O que é importante mesmo? Né? Esse é um estudo feito com mais de 1 milhão de mulheres no Reino Unido, mostrando que mulheres que fumam têm uma redução na expectativa de vida de 11 anos em média. 11 anos. Mulheres que fumam no Reino Unido, por aqui, também. Agora, por outro lado, a mulher que para de fumar com menos de 40 anos, reduz 90% esse risco. Então, assim, o desafio, quando a gente tem esse laboratório da OPAS, da ANS, é assim, olha, como é que a gente vai ajudar efetivamente as mulheres, as pessoas a parar de fumar? Claro que não é fazendo uma palestra na CIPAT, né? Isso está claro. Né? Ou distribuindo papelzinho sobre os riscos do cigarro. Né? Então, a gente tem que fazer coisa que funciona e ajudar efetivamente a melhorar isso. E aí, assim, hoje de manhã se discutiu muito a questão dos custos e do envelhecimento, né, Amaral? Olha, um jeito legal da gente estimar o quanto as pessoas têm de risco é contar o número de fatores de risco. Olha, o cara é gordinho, fumante, estressado, diabético, hipertenso, bomba relógio, né? Ou tem pouco, ou não tem fator de risco. Então, o azul aqui é quem tem pouco fator de risco. O amarelo é quem está mais ou menos. E vermelho é a bomba relógio. Então, você vê, uma pessoa de 65 a 74 anos, que faz atividade física, é fininho, come bem, ele gasta menos em assistência médica do que uma pessoa de 19 a 34 anos que tem muito fator de risco. Né? E hoje, quando os atuários vão calcular, como é que vão calcular o risco? É só idade e sexo. Mas tem muito jovem, bomba relógio, que gasta muito para o sistema. Então, em uma instituição, por exemplo, o Banco do Brasil, que tem um turnover baixo, as pessoas ficam muito tempo, cuidar dessas pessoas é estratégico, não só para custo, mas para a questão da produtividade também. Não dá para ver aí, porque é um gráfico da ANS. Não é porque é da ANS que não dá para ver, né? Porque aquilo a gente não via também, né? Mas assim... E ele está gravando, né, essa parada, né, Amaral? Mas assim, entre homens... Pois eu estou preocupado com os homens adultos e eu quero reduzir mortalidade de homens. Qual que é a principal causa de morte de homem adulto? É causa externa. Dentre causa externa é
acidente de carro. Então, assim, olha, se eu quero abordar e trabalhar mortalidade e morbidade, eu vou trabalhar no Norte e Nordeste. Quem é do Norte e Nordeste? Aí. Nossa! Qual que é a principal causa, inclusive deve ser no banco também, de afastamento de causa externa? Não é acidente de moto? É moto e jogo de futebol, né? Assim, vários estudos em várias empresas, na Vale, andar de moto é a causa número 1. Né? Então, assim, hoje, cuidar de saúde do homem é cuidar muito do uso abusivo do álcool. Né? E qual que é a principal causa de morte de mulheres? É câncer. Então, se você tem uma bala na agulha e vai atirar, tem que trabalhar no diagnóstico precoce e na prevenção do câncer. Câncer de mama e câncer de colo do útero. Né? Muita gente, nossos colegas, vocês não têm conhecido colegas aí que apareceu um câncer de mama? Todo mundo tem, né? Alguém que conhece. Câncer de mama não tem prevenção, é diagnóstico precoce. E nós estamos diagnosticando tardiamente. Por isso que, quando a gente pega o dado da agência, né, quimioterapia está explodindo. Dobrou. Assim, dobrou porque são os oncologistas, não sei o quê. Mas, assim, as pessoas estão adoecendo e diagnóstico tardio. Só sobra a quimioterapia, né? Então, esse é um problema que também não é só legal, de polícia, de advogado, é do cuidado que a gente tem com a nossa turma, com quem a gente cuida. E aí, assim, a gente não tem muitas balas na agulha. Se a gente tem que atirar, de acordo com a OMS, a gente tem 4 alvos: doença cardiovascular, diabetes, câncer e doença pulmonar crônica. Esse é o alvo. Se eu tenho um programa de atenção primária da saúde, vai ser discutido, né? Olha, esse é o alvo. Aí, se eu tiver que discutir fator de risco, eu tenho 4 fatores de risco: alimentação inadequada, inatividade física, fumo e uso abusivo do álcool. Né? Então, eu tenho que abordar isso. Então, assim, se eu tenho pouco recurso, eu tenho que estabelecer prioridades, provavelmente é isso. Né? Então, assim, e não inventar muita coisa. Nossa, 6 minutos. Bom, Vigitel 2012, o ministro acabou de anunciar, né? Então, olha só o quanto aumentou o excesso de peso. Metade da população brasileira está com excesso de peso. Só um parênteses, né? Muitos programas, né, têm como meta, e a gente vê escrito na agência, controle da obesidade. Vocês acham que essa é uma boa meta? É uma péssima meta. Né? Mais de 90% das pessoas voltam ao peso anterior depois de 2 anos. A meta tem que ser indicadores biométricos e bioquímicos: colesterol, pressão, glicemia, e não balança. Balança é um problema. Né? Agora, como que a gente vai fazer na mudança de comportamento? Né? E é um grande desafio. Vocês acham que, por exemplo, entre nós aqui, todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, frutas, verduras, hortaliças, ser ativo, não fumar, parar? Alguém não sabia disso? Todos sabem, né? Até a gente podia ter 30 segundos, um exercício. A gente podia ficar de pé para acordar, por favor? Rapidamente. Quem está dormindo, acorda quem está dormindo aí do lado. Quem não levantou está dormindo. Isso aí. Olha, um exercício em 13 segundos. Quem não faz 30 minutos de atividade física, leve ou moderada, 5 vezes por semana, pode sentar.
Quem fuma, pode sentar. Quem não come 5 porções de frutas, vegetais e hortaliças, pelo menos 5 vezes por semana, pode sentar. Quem não faz pelo menos 1 hora por semana uma atividade de relaxamento, meditação, uma atividade mais espiritual, pode sentar. Quantos por cento deu aqui, Amaral? 10%? Deu 8, 11%. Não, ainda tem gente sentando. Parabéns para quem ficou em pé. Não, mas vocês veem que é um desafio, né? É a questão da modelagem. Olha, a gente quer ensinar isso para o nosso usuário, a gente diz para o usuário, está no nosso discurso, mas a gente não pratica isso, né? É um grande desafio. E aí, esse dado é muito legal. Quem é obeso tem uma produtividade, considerando todos os fatores de produtividade, como se tivesse 20 anos a mais. Ó, entendeu? Então, estilo de vida tem efeito. Você está fininho. Bom, rapidamente, na verdade, a questão assistencial, ela não é uma ilha, porque cuidar das pessoas, e para as organizações, para as empresas, e não deve ser diferente até para o banco, tem outros componentes que o assistencial ele é um componente, né? Quando a gente fala de absenteísmo, hoje a grande causa de absenteísmo no Brasil, confirmado no mapa, no Atlas de 2011, são doenças osteomusculares. Então, a segunda causa são doenças mentais e emocionais. A terceira causa são as doenças cardiovasculares. E aí, são as mesmas causas, muito frequentemente, que causam os eventos, os sinistros. E um dado muito legal é que 2/3 dos afastamentos não aconteceram no trabalho, não estão relacionados ao trabalho. Então, cuidar do trabalhador só no ambiente de trabalho não é suficiente. A gente tem que orientar, cuidar do trabalhador, ajudá-lo em todos os cenários. Isso tem aumentado muito. Na verdade, a gente estava conversando antes, para uma organização qualquer, no Brasil hoje, e o Banco do Brasil não é diferente, o custo tributário do afastamento é enorme. Muitas vezes, em algumas empresas, pesa mais do que a assistência médica. Porque ele pode chegar a 6% da folha de pagamento se eu tiver muito afastamento prolongado por determinadas patologias associadas à atividade do trabalho. Então, 6% da folha de pagamento em tributo, que poderia ser 2%. Então, é uma paulada, né? Então, as organizações estão preocupadas com isso, e a solução é integrar o assistencial, o ocupacional e a promoção e prevenção. Integrar a informação. Muitas vezes, um dado do exame periódico, que é um dado precioso, os Estados Unidos paga, né? O pessoal fazer periódico, não é utilizado no assistencial, não é utilizado no cuidado do trabalhador. O dado é fracionado. E aí, assim, quando a gente pergunta para o empresário o que ele está preocupado, número 1, o empresário brasileiro não é com o custo da assistência médica, é com o absenteísmo. Tá? Então, assim, nem sempre o custo da assistência médica é o tema número 1 que preocupa a cabeça do empresário. Né? Hoje a gente tem lugares em que é muito difícil a gente reter, atrair gente boa, gente treinada, custa muito retreinar, custa muito substituir. Alguém que está no atendimento, como é que eu vou repor? Então, o empresário tem... E a causa número 1, que foca o programa, é a questão do estresse. Bom, eu vou um pouco mais lá, que eu tenho 2 segundos.
E esses programas, eles têm aí um retorno realmente de 3:1. Bom, o modelo da Organização Mundial da Saúde é um modelo que integra ambiente físico, recursos pessoais, envolvimento da empresa na comunidade e um ambiente psicossocial de trabalho. Não tem como quebrar o indivíduo, não tem como quebrar o indivíduo só no trabalho, só quando usa o hospital, só quando usa o consultório. Fragmentar a questão do cuidado do servidor, do cuidado do trabalhador, do cuidado familiar, desperdiça recurso e não melhora a qualidade de vida do participante. Vou passar isso aqui que não vai dar. Bom, eu vou falar alguns resultados de um laboratório que eu coordeno, da Organização Pan-Americana de Saúde e da ANS. E, assim, 70% dos programas hoje, inscritos na agência, eles são reprovados, né? E aí, dentre os aprovados, a maioria tem só 1 ou 2 programas, e a maioria realmente cuida da saúde do idoso e do adulto. E a gente viu que saúde mental é um negócio que pega muito, é uma coisa que hoje causa muito afastamento, causa muito custo, causa morbidade, e a gente só tem um programa aprovado na agência. Isso tem levado a um dado. Quando a gente pega nas operadoras, isso é um dado de Minas Gerais, somente 5% das operadoras, 5% dos pesquisados fazem algum acompanhamento depois que a pessoa tem alta de um hospital psiquiátrico. Aí a pessoa, assim, está lá, ele vai internado e vai para o hospital psiquiátrico. Ele tem alta, 95% das pessoas nas operadoras, dos profissionais de saúde, não vão saber mais, não fazem acompanhamento dele. Faz com que a gente tenha aí um aumento de 28% de internação psiquiátrica na saúde suplementar e uma queda de 16% no SUS. Então, saúde mental tem que estar no nosso radar. Saúde emocional tem que estar no nosso radar. Ele é a principal causa de afastamento, de absenteísmo entre mulheres, inclusive no setor bancário. Então, assim, a gente tem que, assim, unir as pontas, né? Esse é o desafio. Hoje, na verdade, o grande desafio é ganhar escala. Olha, dentro dos programas aprovados da agência, abrangia 22 milhões de pessoas, 22 milhões. Do público-alvo, deu 1 milhão. Inscritos, 200 mil. Então, de 48 milhões de pessoas na saúde suplementar, somente foram atingidos de verdade 300 mil. Né? Então, hoje, o desafio também na autogestão, é ganhar escala. Não adianta fazer uma atividade foi muito bacana, muito legal, a pessoa adorou. A coisa você vê, 10 pessoas. Qual é o seu público? 10 mil. Não rola. Então, hoje, o nosso desafio é o scaling up, é ganhar escala. Não adianta. E outra coisa, assim, é mudar a lógica. Assim, o pessoal pega, né, por exemplo, funcionários do banco. Assim, olha, aí a unidade da casa faz um programa super legal, né? Contrata um psicólogo bem bacana, né? 2 da tarde, né? Uma vez por semana, 8 sessões, né? Não vai ninguém. Não vai ninguém. A gente tem que mudar essa lógica, né? Os centros de atenção primária, hoje discutindo nas Unimedes, e a atenção primária, o PSF, eles assim, não, o pessoal da suplementar não adere no PSF, porque que hora que o visitador vai embora? 4, 5 da tarde, termina o expediente dele. Alguém está 4, 5 da tarde em casa? É outra lógica, né? É outra lógica. Então, quando a gente faz isso na saúde suplementar, na autogestão, a gente tem que mudar a lógica também. O trabalhador não está no horário do expediente, né, para ir no centro de atenção primária do serviço. Bom, para encerrar, a gente precisa precisamos capacitar os programas e a gente vai lançar no Congresso da Unidas, né, um score de processo de programas. Sim, cada item
E pressão alta, diabetes, estresse, tem 10 itens. Sim ou não? Se você faz ou não, entendeu? Aí, para você ter uma ideia, se você fizer 5, 6, você está indo bem. Se você não faz nada, você precisa melhorar, né? Então, esse é um score que é um produto desse laboratório que a gente vai disponibilizar para todo mundo, vai estar disponível aí provavelmente no DataSUS, mas que a gente vai lançar no Congresso da Unidas em dezembro. E a gente vai ter aí um evento latino-americano para discutir como a gente vai fazer isso nesses programas no começo de outubro, em que a gente vai ter os cases da autogestão também, em São Paulo. Se alguém quiser mais informações, eu estou com material aí. Tá bom? Desculpa a correria. E se alguém quiser essa apresentação, me escreve que eu mando, tá bom? Maravilha!